Vamos lá, gente. Hoje vamos falar sobre procariontes e fungos. Vamos entrar no domínio Eukária, né? Bom, eh, a classificação, a terminologia procarionte é um pouco ultrapassada, mas ela se refere a um grupo de seres vivos com células eucariontes, ainda microscópicos, ainda unicelulares, podendo ser encontrados em vários ambientes aí, tanto em água doce quanto em água salgada. Geralmente estão associados a ambientes úmidos, com presença de água em grande quantidade, certo? E alguns parasitas, tá? Alguns bem importantes e famosos. Bom, os procariontes, os indivíduos desse grupo, são classificados de acordo com as suas estruturas de locomoção. Os flagelados apresentam uma estrutura em forma de chicote, tá? Daí vem o nome flagelo, que movimentam de um lado para o outro, a fim de se locomover e capturar alimento. Os pseudópodes, característico dos isópodes, refere-se a projeções do citoplasma, tá? Também com a finalidade de locomoção e captura de alimentos. Os ciliados, como o nome sugere, apresentam essas pequenas estruturas ao seu redor que vibram, tá? Permitindo o seu movimento e um fluxo nos líquidos ao seu redor, que também facilita a alimentação, certo? Esses são os cílios. E eu tenho os esporozoários. Os esporozoários são aqueles que não apresentam nenhuma estrutura de locomoção. Bom, em termos gerais, eu peguei um flagelado aqui para usar como exemplo. Nós temos aqui algumas peculiaridades, tá? Primeiro, do lado direito do meu slide, aquela classificação que eu passei para vocês, de acordo com o sistema de locomoção. Então, eu tenho Plasmodium aqui no grupo dos esporozoários, certo? Eu tenho Paramécio, esse desses daqui é o único que é 100% inofensivo, encontrado em água parada, valas, pequenos riachos, tá? Trypanosoma e Ameba, tá? São os exemplos que eu trago para vocês. Ok? Ahn, aqui eu estou em um exemplo de um paramécio, que como ele é facilmente encontrado em valas e ambientes de água parada, ele é mais fácil de ser estudado e observado também. Então, eu tenho aqui, como eu falei, os flagelos, perdão, os cílios, tá? Que são encontrados em toda a superfície da membrana plasmática. O sulco oral é uma cavidade na membrana plasmática, também repleta de cílios, tá? Por onde geralmente ocorre a captura de alimento, tá? Ah, ele é formado por um citóstomo, que basicamente é uma abertura, uma citofaringe, que é um prolongamento dessa abertura. Ok? Esse alimento ele vai ser digerido, tá? Através dos vacúolos digestivos, tá? Os lisossomos vão estar agindo aí em produção de substâncias digestivas. Então, uma vez digerido, a absorção do que for necessário para o organismo e a liberação desses resíduos, tá? Através de uma estrutura chamada citopígio, que são pequenos grânulos, pequenas vesículas que se associam, que se unem, se fundem à membrana plasmática e colocam o, o que não serve para a célula para fora, o sistema de excreção. Tá? Essa estrutura, esse microorganismo, apresenta dois núcleos, um macronúcleo e um micronúcleo, tá? Que abrigam o material genético. Repare que aqui eu já tenho um núcleo bem definido, diferente da bactéria. Ok? Uma estrutura interessante é porque, como eles vivem no ambiente aquático,
principalmente de água doce, eles apresentam vacúolos. Vacúolos são estruturas de armazenamento. Esses vacúolos, eles se enchem de água e se contraem. Quando eles estão cheios, eles se contraem, colocando a água para fora através da membrana plasmática, através de uma pressão negativa, tá? Porque como o citoplasma dele é hipertônico em relação ao ambiente em que vivem, tá? Ocorre entrada de água com muita facilidade. É importante ressaltar que isso só acontece em organismos de água doce, tá? Só vamos encontrar vacúolo contrátil em micro-organismos de água doce. Ah, como eu falei, nós temos aí alguns exemplos, né, de, de doenças transmitidas por protozoários bem comuns. Aqui eu tenho a malária, certo? Então, o plasmódio entra na corrente sanguínea pela picada do mosquito, que tem que estar contaminado, certo? Então, áreas endêmicas, tá? Eu tenho uma quantidade razoável de mosquitos contaminados, certo? Uma vez ele dentro do organismo, uma vez dentro do organismo, ele inicia um processo de ele, o parasita entra na célula. Qual célula? Células do fígado, células hepáticas e glóbulos vermelhos, iniciando um processo reprodutivo dentro das células humanas. Quando inicia-se um processo de maturação desse organismo, lembrando que há sempre uma reinfecção, né? Então, se você tem malária, se você contraiu a malária, se você tem um parasita, ele fica saindo de célula em célula, então ele contamina uma célula, se reproduz, contamina outra célula, e assim por diante. Até que vem um mosquito, suga teu sangue e a partir do momento ele se contamina, tá? Os mosquitos, em geral, não desenvolvem a doença porque o sistema imunológico deles não permite, né? E eles têm um processo reprodutivo bem simples, tá? Nós temos indivíduos sexo masculino e feminino que trocam material genético, tá? Formam uma estrutura embrionária chamada oocineto, tá? Que, quando eclode, como se fosse um ovo, saem diversos parasitas. E isso se repete dentro da célula, tá? Falando de fungos rapidamente. Os fungos são bem interessantes. Eles têm uma estrutura que foge do padrão, tanto de animais como de vegetais, tá? Apesar de terem células eucariontes, reparem, essas estruturas são chamadas de hifas. Essas hifas formam a estrutura básica da maioria dos fungos, de todos os fungos. Eu tenho hifas septadas, são essas divididas, ou não septadas, tá? Ou cenocíticas. É comum entre os fungos uma mesma estrutura apresentar vários núcleos, certo? Sem diferenciação. Então, principalmente nas hifas cenocíticas, eu não tenho uma diferenciação, uma segmentação em células. E mesmo nas septadas, não é raro serem encontrados dois núcleos, ou elas compartilharem núcleos, ou ocorrer uma troca de materiais genéticos entre eles, tá? Então, essas estruturas que são as hifas, e ainda tem outra situação. As hifas, mesmo separadas do corpo principal, uma vez que elas encontrem condições adequadas de vida, que é alimento, matéria orgânica, que eles se alimentam da decomposição da matéria orgânica, e umidade e pouca luz solar, então eu tenho que ter um ambiente quente, úmido, com matéria orgânica. Mesmo que a IFA esteja fora do corpo principal, eu tire um pedaço, ela tem condição de produzir um novo corpo, tá? Então, os fungos, apesar de parecerem plantas, eles não são, eles não fazem fotossíntese,
são seres eucariontes, heterotróficos, porque não produzem, não produzem seu próprio alimento. Eu tenho indivíduos tanto unicelulares, como as leveduras, quanto aqueles multicelulares. Eles vivem unicamente da decomposição da matéria orgânica. Agora, o local onde isso acontece pode ser diferente. Eu posso ter no ambiente natural, então numa floresta tropical quente e úmida como a Amazônia, eu tenho muitos fungos, uma grande quantidade de fungos, tá? Ah, mas eles não vivem de outro modo, sempre decompondo. Eles não possuem, apesar de formar essas estruturas grandes, então eu tenho existem fungos muito grandes que ficam geralmente no subsolo, principalmente em solos que têm muita matéria orgânica, como o solo de florestas tropicais, mas eles não formam tecidos nem órgãos verdadeiros, certo? Então eu não tenho um órgão diferenciado específico para a, a digestão ou específico para a reprodução. Não. Todos os órgãos têm a mesma estrutura. O que eu tenho são diferenciações no período reprodutivo. Então eu tenho esse cogumelo grandão aqui, eu vou chamar de corpo de frutificação, certo? Esse corpo de frutificação, eu tenho o micélio, que o micélio a gente pode dizer que é todo fungo, tá? O chapéu, esses anéis são estruturas que variam de acordo com a espécie, tá? E, além disso, esses fungos eles podem se associar com algas e formar líquens, que são aquelas manchas brancas que aparecem em algumas plantas, algumas árvores, geralmente, na casca delas. Ele faz reprodução assexuada, tá? Como eu falei, qualquer parte do fungo que eu tire, que eu retire, pode gerar um novo fungo. Ou ela pode fazer reprodução sexuada com a troca de material genético entre as hifas ou até a produção de esporos que vão funcionar como sementes, que podem ser levadas pelos ventos, pelas chuvas. Então é muito provável, muito comum em ambientes de clima úmido eu ter grande quantidade de esporos de fungos, tanto esporos quanto hifas de fungos no ar. É por isso que existe que nesse período, principalmente nos períodos mais chuvosos, é comum o surgimento, a ocorrência de mofo. Mofo é um exemplo de, de fungo num ambiente fechado. Repare que quando isso acontece, está sempre dentro de guarda-roupa ou dentro de cômodas, que são ambientes escuros. Ele não se dá bem com luz excessiva, principalmente a luz solar. Então, como é que eu previno ocorrência de mofo no meu quarto? Abre a janela, deixa o sol entrar. Aqui eu tenho uma representação desse micélio. Tá? Aqui em cima eu tenho uma estrutura que é o micélio reprodutivo, que eu chamo de corpo de frutificação. Essas lamelas, que são a parte inferior, estão cheias de esporos. Tá? Esses basófilos, ou basidiosporos, eles se soltam, tá? E podem grudar no pelo de animais, podem ser levados pelo vento, levados pela chuva, são bastante resistentes e podem ser, onde encontrarem condições adequadas, eles vão se reproduzir. Reparem que o micélio vegetativo, que é a parte de baixo, que fica escondida no solo ou no substrato, no tronco de uma árvore, né, ele pode chegar a tamanho de vários metros, certo? Existem relatos de fungos bem grandes, tá? E os fungos eles têm várias utilidades dentro do nosso modo de vida. Então, utilizamos fungos, por exemplo, para a produção da penicilina,
tanto que o nome penicilina vem da variedade de fungos onde ela foi descoberta, que é a Penicillium. Usamos fungos na fabricação de bebidas alcoólicas, na fabricação de queijos, tá? Eles são especialistas na fermentação láctea e alcoólica, tá? Para a produção de energia, já que eles não fazem fotossíntese, tá? Mas eu também tenho várias doenças causadas por fungos. Essas doenças são conhecidas como micoses, que vão desde um simples unheiro até frieiras, pano brancos ou infecções de pele e no trato respiratório, que podem se tornar bastante graves. Ok? Então, por hoje é isso. Até a próxima.